Fala nação, vamos reagir aqui a um vídeo do Jovem Pan. Vamos ver o que eles falaram aqui do Flamengo. E lembrando que o link do canal deles vai estar na descrição como crédito. Inscreva no meu canal, deixa o like. Bora pro vídeo. Sequência de 4 jogos sem perder, são 3 vitórias e 1 empate. E a grande dúvida, Mauro César, nessa escalação do Flamengo, a princípio fica por conta do Arrascaeta, se ele vai iniciar jogando, vai para o jogo, se vai ter condição ou não. No último treino, que foi ontem, terça-feira, ele esteve no campo, então tem essa possibilidade dele atuar. Mauro César Pereira, Nublense e Flamengo, Libertadores da América, a equipe do técnico Jorge Sampaoli buscando encaminhar ainda mais essa vaga à próxima fase. Mauro. O Nublense é o time mais fraco da chave, né? E ontem o Flamengo ele teve um resultado muito bom, que foi a vitória do Racing sobre o Alcas. Que as pessoas pensam, mas aí o Racing vai ficar em primeiro. Que se dane que vai ficar em primeiro, tem que pensar em se classificar. Depois da pataquada que foi perder para o Alcas da maneira que perdeu, o Flamengo se viu numa situação que pensar em liderança é secundário. Tem que pensar em se classificar. E enfrentar o Alcas no Maracanã na última rodada com chance de classificação é o risco aí de um efeito Cabanhas, uma desgraça dessa acontecer. Então, para o Flamengo foi ótimo, porque o Racing venceu, até o placar foi bom. Estava 2-0, ficou 2-1, diminuiu o saldo do Racing para enfrentar o desempate em primeira colocação. O Racing tem 10 pontos, o Flamengo venceu hoje no Nublense, que é obrigação ganhar desse time, vai a 7. Aí vai jogar com o Racing no dia 8, no Maracanã, se vence e se iguala com 10 pontos. Então, se fizer hoje, se fizer 3-0, seria o ideal. 3-0 e 1-0 no Racing, o Flamengo vira líder da chave. Aí na última rodada define quem vai ser o líder, o Racing vai receber o Nublense e o Flamengo recebe o Alcas. Mas é o Alcas sem altitude, com os 4 pneus arriados, já eliminado, então tem condições de ganhar bem também. Aí os dois vão ver quem vai conseguir fazer o maior placar. Então até o primeiro lugar ele é acessível e depende só do próprio Flamengo. Mas acho que o mais importante é pensar em se classificar. Aqui no Brasil a gente construiu uma ideia de que não, tem que ser o líder da chave e tudo mais. É sempre bom lembrar o que aconteceu com o River Plate, que se classificou em 2015 na Bacia das Almas, dependendo de outros resultados, e foi campeão. Os argentinos com relações, eles lidam muito melhor com isso. Quando a coisa fica meio bagunçada, eles pensam, vamos classificar, depois te ver, mata-mata, vai jogar em casa, jogar fora. Boca faz, tá nem aí. E aqui a gente fica nessa obsessão por a melhor campanha, jogar a segunda em casa. Afinal, é em campo neutro. Jogar a segunda em casa. Ano passado, o Palmeiras jogou a segunda em casa e foi eliminado pelo Atlético Paranaense. O que adiantou jogar a segunda em casa? Não adiantou nada. O Flamengo jogou com o Racing em 2020, segunda em casa, foi eliminado nos pênaltis pelo Racing. O que adiantou jogar em casa? Nada. Não adiantou nada. Então isso é meio que ilusão até. Claro, se puder fazer a melhor campanha, ótimo. Se puder ser o líder da chave, é melhor. Mas o mais importante nessa altura é se classificar. E o Flamengo fez muitas coisas erradas ao longo dessa temporada, começando pelo ano passado, quando definiu um período de 42 dias de férias para os jogadores, paga até hoje por isso. Então agora tem que tentar trocar o pneu com o carro andando. Não dá para ficar pensando em tudo. Importante classificar. E com a vitória de ontem do Racing, o Alcas ficou virtualmente eliminado, e o Nublense hoje, se o Flamengo vencer, também está fora. O Racing se classifica hoje matematicamente se o Flamengo vencer. Porque os outros times têm 3 pontos, só poderiam chegar a 9, eles já têm 10. O Mauro vai concluir já, estamos voltando no rádio. Estamos de volta no rádio, falando de Flamengo, que enfrenta o Nublense hoje à noite. Mauro César Pereira citando, essa possibilidade de classificação e falando que não é necessário justamente ou categoricamente estar na primeira colocação nesta fase de grupos, não é tão assim essencial, Mauro? Não é essencial, justamente por conta dos erros que o Flamengo cometeu. O Flamengo só não está na mesma pontuação do Racing, porque teve chance de ganhar do Racing, comer mais, não ganhou, foi incompetente. Teve a chance de ganhar do Alcas e estava vencendo e tomou uma virada com o centroavante lá, o Cifuentes, pesando 280 quilos. Quer dizer, o Flamengo conseguiu perder para um time ruim, com o centroavante pesado, uma vergonha, aquela derrota para o Alcas, com o segundo tempo medonho. Não foi só por conta da altitude. Mais coisas aconteceram ali. Uma atuação péssima no segundo tempo. Então ele se complicou. Se você se complica, você pensa, bem, agora eu tenho que me classificar. Eu arrumei o problema. Depois pensa em liderança, depois pensa em ser primeiro colocado. Muito melhor, então, foi o Racing vencer e ele ficar com esse adversário, o Alcas, praticamente fora, do que o contrário. Por exemplo, se o Flamengo vence hoje, vai a 7. Nublense pode chegar a 9, o Alcas pode chegar a 9. Ele joga com o Racing, ganhou do Racing, ele vai a 10, os dois têm 10, os dois estão classificados. O Racing se classifica hoje com a vitória do Flamengo, porque chegaria a 10, já tem 10 pontos, os outros dois times só poderiam chegar a 9. O Alcas só pode chegar a 9. O Nublense, se perder hoje, se empatar mesmo, ele vai para 4, ele pode chegar a 10, mas vai tirar saldo de gols? Não vai.
fica virtualmente classificado, mas matematicamente classificado estará o time argentino se o Flamengo vencer. Os dois vão brigar pelo primeiro lugar. Tem um confronto no Maracanã, o Racing está numa fase péssima, ontem não jogou bem, embora tenha vencido, fez um gol no começo da partida, somou pressão do Alcas, depois do segundo tempo acertou lá uma jogada eventual, fez o segundo gol, o Otero acertou uma falta espetacular, que a única coisa que ele faz bem é bater na bola, o Otero, né? Com a bola rolando, é um jogador comum, mas ele chuta, que é uma coisa impressionante, fez um gol incrível, e aí o Alcas tentou reagir, mas o jogo já estava nos acréscimos, não deu em nada, acabou ficando 2-1. Então, acho que nessa altura, o Flamengo tinha obrigação, antes de começar, de ser líder dessa chave. Mas já que se embananou, tem que pensar em primeiro em sobreviver. Também é uma vergonha a campanha do Flamengo, mesmo se classificando em segundo, é feia. Porque não ganhou do Racing com homem a mais, o Racing já vinha se arrastando e perdeu para o Alcas. Ou seja, já se complicou. Então tem que pensar em avançar e no mata-mata tentar, aí sim, mais organizado, quem sabe com o São Paulo fazendo lá o trabalho dele render, superar os seus adversários e avançar até a decisão, que será no Maracanã. Ou seja, o Flamengo, se for a final, ele joga em casa. Ele joga no seu habitat. Então ainda tem esse detalhe ainda, ou seja, tem essa possibilidade, né? Mas, assim, a campanha até aqui ela é errática e hoje vai jogar com um time fraco, tem a obrigação de vencer para poder ficar numa situação confortável e tentar a classificação. E sobre os jogadores, né, que sentiram ali, o Mauro vai comentar, o Arrascaeta havia sentido dores no músculo posterior da coxa direita, não atuou contra o Corinthians, mas viajou com a delegação e agora fez atividade no último treino na terça-feira, então, a princípio, pode ser até que atue, né? A situação é parecida com a do Léo Pereira, o zagueiro também participou da atividade com o grupo na terça-feira, e o Eric Pulgar, que deixou o gramado contra o Corinthians sentindo cãibras, também foi a campo no treino. Então, Arrascaeta, Léo Pereira e Eric Pulgar, a princípio, pelo que a gente acompanhou ali, viu do treino do Flamengo, estão em condições de atuar. E aí o Mauro vai comentar isso, antes vou passar a provável escalação do Flamengo. Santos, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson, e a dúvida se joga o Arrascaeta ou o Vitor Hugo, à frente Gabigol e Pedro. É isso mesmo, Mauro? Ou você tem alguma informação? Eu não tenho a menor ideia. Aliás, essas escalações, o X9 não está numa boa fase, não. Porque o São Paulo tem colocado times diferentes dessas prévias que a galera tem, os setoristas do Flamengo tem apresentado. Já aconteceu assim de confirmação de escalação, mas assim, a escalação saiu uma hora antes do jogo, aí 2 horas antes, 1h30, alguém consegue vazar, porque é a hora que ele já comunicou os jogadores, já está na pedra praticamente, como se diz. Aí sempre tem aquele assessor que fica sabendo pelo jogador, vou jogar fulano, aí vaza pro cara, pro repórter e tal. Né? Mas assim, de véspera e tudo, não tem. O X9 não tem conseguido decifrar a escalação. Eu acho que ele tem que colocar em campo quem está em condições. Se o Arrascaeta não está em condições ideais, vai ficar no banco para jogar eventualmente uns minutos, não joga. O Arrascaeta tem que ser colocado em forma e tem que descobrir o que ele tem. Que vive machucado. É pubis, é muscular, é não sei o quê. Ou então tem que ter Copa do Mundo o ano inteiro e levar ele para o Catar. Lá ele estava inteiro. O Flamengo está sempre mancando, tem jogo que ele sai quase de andador, porque não consegue andar. É um negócio inexplicável. Um cara de 28 anos, tão talentoso e que fisicamente sempre tem algum problema. O clube trabalha mal a parte física dele, que os jogadores de futebol, alguns jogadores têm que ter um tratamento específico. Cada um tem uma reação, cada corpo é um corpo. Então, ou trabalha animal, ou ele se dedica, se alimenta. O que acontece, afinal? O Flamengo tem a obrigação de investigar isso e descobrir. Ainda mais um jogador dessa importância, né? E desse valor também, um jogador caro, custou muito dinheiro. O Flamengo contratou o jogador, renovou o contrato, comprou mais um pedaço dos direitos do atleta. Então, esse cara tem que estar à disposição mais vezes. É diferente de um Felipe Luiz, que já é um veterano no finalzinho de carreira, e naturalmente o corpo já começa a dizer, não dá mais. Então não consegue jogar regularmente. Ele tem 28 anos, gente. É um jogador que ele deveria, nessa idade, eu entendo que o atleta ele costuma estar ou no auge ou dele se aproximando. Porque quando o cara já tem experiência, ele não é um jogador veterano, ele tem força, ele tem já experiência, maturidade, entende melhor o que acontece no jogo. Eu acho que é o período mais, em tese, né? 27, 28 anos até os 30 e pouco, quando o cara mais vai jogar bola. Vai chegar no seu ápice. E ele está sempre com problemas físicos. Agora sentiu no aquecimento. Tem também o que o próprio São Paulo falou depois do jogo contra o Corinthians, que estão mesmo forçando a barra para colocar os caras no estágio físico que eles querem, para poder desempenhar aquilo que ele quer. Que é o quê? Uma marcação muito forte, um jogo de muita intensidade, que exige demais da parte física. Todo mundo tem que estar na ponta dos cascos. E como esse trabalho não foi feito, né? E não foi feito por quê? 42 dias de férias.
o preparador físico era o Mário Monteiro, não era do Vitor Pereira. Era o preparador físico da época do Jorge Jesus, que o Flamengo recontratou. Então o Flamengo trouxe um técnico e trouxe um preparador físico-chefe. Não foi um preparador físico que veio a reboque do técnico. O técnico só poderia trabalhar em janeiro, porque ele tinha um compromisso ainda com o Corinthians até o final de 2022. Mas nada impediria que, voltando em 30 dias e não em 42, os belíssimos jogadores do Flamengo ficassem em campo, lá no CT, fazendo toda a parte de primeiro exame médico, depois condicionamento físico, com o Mário Monteiro e seus Blue Caps. E no dia 2, o Vitor Pereira entraria em ação, 2 de janeiro, primeiro dia útil do ano, todo pimpão, já com o time já num estágio diferente. Estamos treinando aqui há 2 semanas praticamente. Opa, legal, bacana. Agora vamos para a parte de campo, vamos para a parte do jogo em si, vamos tentar trabalhar como é que o time era, o que é que eu posso ajustar. Até ele falou na época, não vou pintar a casa inteira, ou seja, não vou mudar o time do Dorival radicalmente, porque não havia tempo. Eu vou tentar manter uma estrutura, foi o que ele fez. Mas os 12 dias custam muito caro. E o fato do técnico não poder se apresentar não inviabilizaria o início do trabalho. E mais, óbvio que o Vitor Pereira não poderia estar no Flamengo trabalhando, mas ele poderia conversar com o Mário Monteiro, pessoalmente, por Zoom, por WhatsApp, por FaceTime, não é? Qualquer ferramenta. E trocando ideia. Olha, vocês começam o trabalho aí, eu não posso ir para aí, mas já vamos conversando. Olha, eu quero o time assim, assim, assim. Como o São Paulo fala para o preparador físico, eu preciso de um time que trabalhe dessa maneira, a rotação é essa. Olha, esse jogador aqui, o Pedro, eu preciso do Pedro de tal maneira, porque o Pedro vai fazer um papel X. Ele podia traçar todo o plano e entregar. Tá aqui, ó, Mário Monteiro. É isso que eu preciso. Tá? Comece a trabalhar nessa direção. Eu não preciso estar aí para isso. Você já sabe o que eu quero. Dia 2 eu chego, o Flamengo ficou parado. Aí, 2 semanas depois, aproximadamente, acho que até menos, já teve o jogo com a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, ele teve que colocar os titulares para já preparar, porque mais 10 dias, aproximadamente, teve o jogo com o Palmeiras, pela Supercopa. Ou seja, já teve que queimar etapas. Então, tudo foi feito errado. Até hoje, paga-se caro por isso. E aí a incompetência, erro da diretoria é dos jogadores, porque eles quiseram as férias, eles pediram as férias, mas são sempre preservados das críticas, como se fossem crianças, né? Criança que é assim, o pai e a mãe resolvem, ó, é o seguinte, vamos esticar as férias, você vai faltar aula uma semana. A criança não vai aula uma semana. Se perder a prova, tirar nota 0, tudo, perdeu a culpa não é da criança. O pai foi lá e resolveu, e a mãe que não iam voltar no dia que as aulas começaram, ou numa data específica, são adultos. Eles quiseram as férias. Eles ficaram mais tempo porque eles pediram. E a diretoria erra porque ela consente isso. Então jogaram fora quase 2 semanas de trabalho, valiosíssimo período, que até hoje custa caro. Então o São Paulo agora está tentando fazer o quê? Fazer com que o time atinja um nível físico para poder desempenhar o que ele espera. Como, por exemplo, a gente viu no sábado, pelo menos, Botafogo e Fluminense. O Botafogo engoliu o Fluminense, inclusive fisicamente. Segundo tempo, o Botafogo jogou dentro do campo do Fluminense. O Fluminense não estou uma bola no gol, porque o time parece bem preparado. Agora, você vai manter até o final do campeonato, você vai ter uma queda física, aí só o tempo vai dizer. Mas o Flamengo está se arrastando desde o começo do ano. E acho que a história é muito clara. Isso aí, o que me impressiona, assim, como os jogadores são preservados, eles são corresponsáveis, né? A diretoria ela é criticada, deve ser, porque ela é também corresponsável, todos juntos, né? E como se aponta para o ex-técnico, até para o ex-preparador, que eu acho que eles não têm culpa também. Tiveram um trabalho muito dificultado, e o atual também. O Flamengo é o culpado dos seus próprios problemas, não são os profissionais que ele contrata para tentar apagar o incêndio. Esses caras estão lá tentando resolver o problema. Agora o jogador... por que o Arrascaeta teve mais 12 dias de férias, então? Ele foi para a Copa do Mundo, ele voltou. Pô, então por que não parou, não preparou o cara para ele estar agora bem? Continua com o problema, gente? Não é possível isso. Até quando? Isso é absurdo, parece amador. Situação bastante complicada, Bruno, e até nessa questão, agora com o novo trabalho do Sampaoli, nós conhecemos o Sampaoli, é um técnico que tem um estilo de jogo mais intenso e em algum momento, até por conta desse planejamento ruim, pode pesar, e já está pesando, para falar a verdade, né, Bruno Prado? Sim, ele já falou sobre isso algumas vezes, né? Ainda não está no ideal que ele quer na parte física, e não vai ser fácil porque, como o Mauro falou, está trocando o pneu com o carro andando. Tem jogo, hoje tem jogo, no fim de semana tem jogo de novo, no outro meio de semana tem de novo, tem Fla-Flu no outro meio de semana. Então não vai ter um tempo para preparar esse time na parte física, vai ter que tentar fazer o que é possível. O Flamengo até tem conseguido resultados assim no Campeonato Brasileiro, vem de 3 vitórias, mas não é um desempenho que te dê confiança, né? Que agora realmente o time se acertou, o time vai
jogar mais próximo do seu potencial, segue com esses problemas físicos. No último jogo, a Arrascaeta fica fora no aquecimento, já tinha perdido o Everton Ribeiro, então o Gerson voltou agora, recentemente também, de uma lesão muscular. Então o Flamengo segue tendo jogadores no departamento médico com muita frequência, e muitas vezes quando estão em campo, alguns jogadores, você dá a impressão, vendo, esse cara não tá legal, não tá 100%. Então é um Flamengo que ainda não passa essa confiança, uma estabilidade. O Sampaoli é um cara competente, tem qualidade no elenco, mas realmente é um elenco que ainda não se ajustou no conjunto, e a parte física, o próprio técnico já falou sobre isso, está longe da ideal, e alguns jogadores importantes não rendem, né? Até agora também pela questão física, o ano do Arrascaeta é ruim, o ano do Everton Ribeiro é ruim, o Gabigol também não faz um grande ano. São poucos, né, que você coloca, né? Esse cara tá bem. O Pedro tem uma ótima média de gols. Acho que o Léo Pereira e o Fabrício Bruno estão bem, o Ayrton Lucas, mas fora isso, o Eric Pulgar é um cara que entrou agora no time e tem tido uma boa sequência. Mas são poucos, um que você pega ali, outro aqui, aí um momento de brilho de um, de outro. Mas, no geral, os principais jogadores do Flamengo, né, os 4 da frente principalmente, acho que só o Pedro dá para dizer que está tendo um bom ano. E aí, Vanderlei Nogueira, esse Flamengo tentando se acertar, e até a sequência do Flamengo agora na Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro é a seguinte: tem Nublense fora hoje, depois pega o Cruzeiro em casa, Fluminense em casa pela Copa do Brasil, na ida 0-0, depois Vasco fora, Racing em casa e o Grêmio em casa pelo Brasileirão. E um detalhe que agora, jogo quarta, domingo, quinta, sábado, enfim, é uma sequência para todo mundo pesada. O Flamengo, então, só vai ter uma semana cheia para treinar caso seja eliminado da Copa do Brasil, porque a semana, digamos assim, sem jogos está prevista para o dia 11/6, a semana 11/6, 11 de junho. Só que nessa semana ela será destinada, obviamente, para os jogos da Copa do Brasil, que ainda não foram definidos as quartas de final. Então, quer dizer, se o Flamengo passar, e é o que o torcedor do Flamengo espera, ele não vai ter essa semana livre, essa é a grande verdade. E o Sampaoli tentando ajeitar a casinha com tudo isso rolando, Vanderlei. Jogos, sem treinos, sem muitos dias para treinar, enfim, essa é a realidade do futebol brasileiro. Tem que se virar nos 30, né? Tem que se virar nos 30. Clube grande, o Vampeta falar isso toda hora e é a verdade. Tem que participar de tudo e bem, senão não justifica. Tudo aquilo que é gasto, o elenco que tem, importante, enfim, é isso. Tem clube aí que está participando de uma competição só e olhe lá, o Flamengo é grandão e está participando de várias e tem que tentar ir bem em todas. Ganhar todas, não é sempre que isso acontece, mas ir bem em todas. Com relação a esse jogo, que eu quero focar esse Nublense, é indiscutível que chega como favorito fora de casa, não importa, né? Precisa passar pelo Nublense, né? Peraí, ó. É o poderoso Nublense, que não está bem no campeonato chileno e vai enfrentar o Flamengo, o todo poderoso Flamengo. A gente tem que respeitar isso, com jogadores importantes, né? Então, qualquer resultado que não seja vitória, a torcida tem total condição de mostrar descontentamento, chiar e criticar o resultado. Então, eu acho que o Flamengo vai jogar o suficiente para passar e conquistar os pontos que precisa. Guilherme. Para a gente fechar esse assunto Flamengo, já vamos falar de Palmeiras também na Libertadores da América, enfrenta o Cerro Porteño hoje à noite, cobertura da Jovem Pan. Para fechar o assunto Flamengo, Vamp, e aí, Sampaoli tentando se acertar na equipe rubro-negra e aos poucos vai conseguindo alguns resultados. Até agora contra o Corinthians não jogou bem, mas venceu. Sampaoli no comando do Flamengo, que chegou à marca de 10 jogos com 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, marcou 21 gols, sofreu 12, o que dá ali cerca de 56% de aproveitamento, esse o Sampaoli em 10 jogos pelo Flamengo, Vamp. Eu vejo em relação ao Flamengo, o maior problema é de lesões, né? Se o seu plantel estiver todo completo, e aí é favorito a tudo mesmo, porque é um elenco recheado de estrelas, é um elenco caro, mais caro, folha de pagamento se não me engano, da América Latina aqui, do nosso país aqui, da América do Sul, né? Jogadores aí que precisam voltar à forma física boa.
Viu? O Everton Ribeiro, a Arrascaeta, são jogadores importantíssimos, né? Pedro se lesionou, voltou. Tem o Davi Luiz no banco, tem o Felipe Luiz que não vai participando. É uma equipe cara, mas todo mundo inteiro, as opções, fica melhor para o São Paulo. Ele que não gosta de repetir a escalação, né? Você estava dando a escalação aí, já tinha o Varela, né? Que tá voltando. Nessa Quer quinta dizer, é o Varela. para mim não é surpresa nenhuma. Vai disputar ali com o Rasca para ver que vai ser primeiro do grupo. Flamengo classificado, viu? Seu vídeo, diz o que você acharam aí do que eles falaram. Deixe seu palpite do jogo de hoje, Flamengo e Nublense. Até o próximo vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e tamo junto. Falou!